Pão Caipirinha! Meu nome é Thaís e hoje eu vou contar pra vocês a história da Julia Tofana. Ela é até hoje considerada a assassina que matou mais pessoas em toda a história. Ela viveu no século 17, onde os casamentos ainda eram arranjados e era muito difícil ou praticamente impossível de se conseguir um divórcio ou uma anulação de casamento. Então, a maioria das mulheres eram vistas como objetos e abusadas e espancadas pelos maridos. Nessa época, a Julia Tofana tinha uma empresa de cosméticos. Ela vivia em contato com boticários, que criavam as medicinas e os remédios da época. Deles, ela aprendeu a criar os seus próprios cosméticos e os seus próprios venenos. Ela tinha uma linha de cosméticos e de produtos de beleza para pele e, por baixo dos panos, ela vendia um produto chamado Aquatofana. A Aquatofana era um produto que continha arsênio, chumbo e beladona. Beladona é uma planta que o suco da fruta da beladona eles usavam para pingar no olho, uma gotinha em cada olho, para expandir e dilatar as pupilas. Elas achavam isso lindo. E o arsênio e o chumbo eram usados também na cosmetologia, eles usavam para clarear a pele do rosto. Então ela pegou esses três produtos que eram utilizados nos produtos de beleza dela e ela criou a Aquatofana. Mesmo tendo sido a assassina mais bem-sucedida de toda a história, até hoje ela é um mistério. Não se sabe nem se ela realmente existiu de verdade ou se ela é mais um conto de fadas. O que se sabe é que ela assustou muita gente. Inclusive Mozart, alguns dias antes de morrer, disse que foi envenenado por Aquatofana. O que se sabe sobre Aquatofana é que a sua mãe, Tofania Damamo, foi executada por ter matado o marido. A Julia Tofana tem uma filha chamada Girolama Spera. Então ela e a filha tinham essa empresa de cosméticos e elas tinham 3 funcionários que trabalhavam com elas e elas vendiam os cosméticos e vendiam também o Aquatofana. O Aquatofana era vendido apenas para mulheres, alguns homens na história, nos relatos, porém, grande maioria para as mulheres que queriam se livrar dos maridos. Antes de vender o Aquatofana, a Julia Tofana fazia uma pesquisa extensa nas mulheres. Elas tinham que ser trazidas por outras mulheres que também mataram os maridos e que também estavam envolvidas, para cobrir os riscos, né? Para ela não se arriscar tanto. Então as mulheres que eram clientes da Julia Tofana eram muito fiéis a ela. Quando a Julia vendia o Aquatofana para suas clientes, ela não somente vendia o produto, ela vendia também como agir, como se portar, o que fazer quando o marido começa a ficar doente, como ela tinha que se portar, como ela tinha que conversar com os médicos, o que ela devia falar para os médicos, como ela devia se portar preocupada e assustada e com medo de perder o marido. Ela também indicava que as mulheres pingassem apenas uma gota por dia, num suco, num chá, num vinho, numa sopa. Na primeira dose, eles sentiriam os sintomas como se tivessem gripados. Uma dor de cabeça, uma fraqueza. Pela terceira dose, eles já teriam se sentindo como se estivessem com uma virose. Vomitando, diarreia, desidratados, tontura. E pela quarta dose, eles estariam mortos. A Aquatofana dizia para suas clientes que após a morte de seus maridos, elas deveriam exigir a autópsia do corpo dos maridos. Isso tiraria qualquer dúvida de que elas estavam envolvidas na morte deles, e como a Aquatofana não era rastreável, não dava para saber, não deixava traços, não tinha como provar do que eles morreram, e eles eram sempre ditos que tinham morrido por causas naturais. A Julia Tofana era muito inteligente, e ela queria cobrir qualquer traço que ligasse a ela, ou qualquer coisa que poderia ser suspeita. Então ela vendia o Aquatofana no começo como um pó, que você deixava na sua penteadeira, como se fosse pó de rosto. Depois ela aprimorou isso e colocou num frasquinho, como se fosse uma água benta, a água de São Nicolas. Depois ela colocou num produto, num frasco, como se fosse um produto para pele. E colocou, inclusive, direções de como usar o Aquatofana atrás do produto, né, no frasco, dizendo para colocar 1 ou 2 gotas por dia no rosto antes de dormir.
Assim, qualquer um que visse o Aqua Tofana numa penteadeira não pensaria duas vezes que não era um produto de beleza. Praticamente um plano infalível. Até o ano de 1651. Uma mulher entrou no boticário dela e pediu para comprar o Aqua Tofana. Ela fez a sua pesquisa, conversou com as pessoas, perguntou de onde ela descobriu, foi conversar com a mulher. Ela fez tudo o que ela normalmente faria para descobrir se essa mulher era confiável ou não. Ela vendeu o Aqua Tofana para a mulher, deu as explicações, a ensinou como agir e o que falar e como se portar enquanto tudo estava acontecendo. A mulher então foi para casa, preparou a sopa para o marido jantar, colocou uma gotinha de Aqua Tofana na sopa e chamou o marido para vir comer. O marido sentou na mesa, pediu para ela pegar vinho para ele, o que ela fez. Mas quando o marido começou a tomar sopa, bateu um arrependimento nela e ela resolveu que não queria mais matar o marido. E ela começou a gritar e espernear: não toma sopa, não toma sopa, não toma sopa. O marido ficou puto da vida, pegou ela, começou a bater, jogar ela igual uma boneca de pano, pra cima e pra baixo, perguntando pra ela por que você não quer que eu tome sopa, qual que é o seu problema. E ela não queria falar, não queria falar, não queria falar. Depois de um tempo ela se rendeu e falou que botou veneno na sopa dele. Ele ficou possesso da vida e carregou, arrastou ela até as autoridades da Itália, onde eles a torturaram para conseguir entender o que tinha acontecido, de onde ela pegou esse veneno, com quem ela comprou e etc. Depois de muita tortura, ela falou que comprou da Giulia Tofana. Nesse meio tempo, a Giulia tinha ouvido falar dessa história e sabia que estava correndo perigo e se mandou para uma igreja e pediu santuário. Então, enquanto ela estava de santuário na igreja, as autoridades não podiam fazer nada. Só que aí as autoridades espalharam um rumor de que ela tinha colocado veneno em toda a água de Roma. As pessoas ficaram putas com ela, revoltadíssimas, e entraram na igreja demandando que os religiosos a entregassem às autoridades, ou senão eles iam botar fogo na igreja. A igreja não viu outra opção e entregou Giulia Tofana para as autoridades. Disse que Giulia Tofana foi torturada durante anos. E ela acabou falando tudo o que ela sabia, inclusive algumas de suas clientes, e a sua estimativa de pessoas que ela matou foi em torno de 600. Ela não sabe exatamente o número, mas em torno de 600 homens. As autoridades estimaram mais ainda do que 600. Ela foi condenada à morte, ela, sua filha e os 3 funcionários que estavam trabalhando no boticário dela. Algumas das clientes dela também foram executadas, mas era muito difícil de você conseguir discernir quais clientes realmente tinham o Aqua Tofana para passar no rosto e quais usaram como veneno. E os maridos morreram de mortes não relacionadas. Então, era muito difícil deles conseguirem julgar, mas algumas foram executadas, outras foram apedrejadas. Inclusive, o corpo de Giulia foi jogado por cima do muro para dentro da igreja, como um sinal de desrespeito à igreja. E apesar da gente não ter um número certo, um número exato de vítimas da Giulia Tofana, disse que ela foi extremamente ativa entre os anos de 1633 e 1651. E mesmo sendo tão bem sucedida em seus crimes, a gente ainda sabe muito pouco sobre ela, não existe uma foto, não se tem um retrato, não se tem uma pintura que seja. A única coisa que nós temos são jornais de pessoas que escreveram sobre ela durante a época. Esse foi o caso da Giulia Tofana, a assassina em série mais bem-sucedida de toda a história. Se vocês gostaram, ou se vocês querem me dizer alguém para fazer no próximo vídeo, deixem embaixo nos comentários e eu vejo vocês no próximo Crime Capirinha.